vez eu ouvi a gente prestando atenção no decorrer do culto, por mais que às vezes a gente não esteja atento ao que está acontecendo, Deus ele fala de muitas formas, fala nas músicas, Deus fala nas ministrações, Deus fala no ambiente. E aqui, quando a gente estava aqui, eu estava pensando, né? Uma vez eu vi o irmão falar assim, não sei o nome dele, mas ele falou assim, que os crentes, eles não contam mentiras, eles cantam. Aí, em cima dessa afirmação do irmão, eu quero fazer uma pergunta retórica, vocês vão pensar com vocês mesmos. Vocês já pararam para pensar as coisas que a gente canta? Porque tudo que a gente fala, lembra como que é no filme policial? Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Já pararam para pensar, claro que sim, que nós já comentamos, mas na existência e na eficiência desse tribunal espiritual que existe? Por exemplo, existe Jesus como nosso advogado, existe Satanás, né, o diabo como nosso acusador, existe Deus Pai como juiz, os anjos como aqueles que anotam as coisas e os demônios também. E nós falamos coisas, muitas coisas, nem considerando essas coisas. E de repente a gente chega aqui e fala assim para Deus, por exemplo, Deus, eu me rendo. O que eu me rendo? Quando você se entrega. Aí eu chego e falo assim, nós cantamos aqui na música, né? Eu me rendo, tipo, tudo eu te entrego. Já parou para pensar? Porque eles, não, eu quero te conhecer. Mas como que você conhece Deus? Como eu estou com isso? Porque essas coisas são postas diante de nós e nós cantamos e a gente não raciocina. Porque muitas coisas a gente canta, mas a gente não busca fazer o que canta. A gente pensa, mas muitas coisas não conseguimos realizar. E tudo isso é colocado em xeque diante de nós. Porque o inimigo ele não quer saber se eu fiz querendo ou não querendo. Bem como Deus tem o direito, pela categoria que Ele nos inseriu na criação, de ser o ser mais excelente da criação, de sermos julgados pelas nossas palavras. Então Jesus chega a dizer assim, que toda palavra frívola, inútil, fútil, tola, que o homem liberar da sua boca, ele vai ser julgado. E muitas dessas palavras têm sido colocadas contra nós, diante do trono. E o quanto eu tenho buscado, de alguma forma, conhecer de fato o Senhor, eu só canto aqui, nas quintas e nos domingos. Porque quando a gente pergunta, quem quer ser usado por Deus, quem gostaria de ser instrumento de salvação, a maioria levanta a mão. Mas e quando trata-se da minha responsabilidade pessoal, de eu cuidar de mim? Como eu estou? Se você se avaliasse, como você se avaliaria hoje? De 0 a 10, quanto você se daria? Fala, não, eu estou buscando muito, estou buscando pouco, estou buscando nada, eu não estou nem aí. Então, em cima dessas palavras hoje, eu quero deixar a reflexão. Nós vamos abrir primeiro, falar as palavras de dízimos e ofertas, em Lucas capítulo 16, verso 10. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito de algumas coisas. E a primeira pergunta que eu levanto é a seguinte: quem é o seu Senhor? A quem você tem servido? Essa é a pergunta que fica antes de nós iniciarmos a nossa leitura. Então, Lucas 16, verso 10. Os irmãos acharam? Amém? Diz para nós o seguinte, Lucas 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. São as palavras do Senhor. E aqui eu quero trazer o contexto de fidelidade a um esclarecimento para os irmãos. Porque a fidelidade não tem a ver com você todo dia estar trazendo o seu dinheiro. Não é essa a ideia. A fidelidade é algo amplo. Fidelidade é algo que deriva da fé. É algo que a fé e fiel. Quem é o fiel? É o cara que tem fé.
Então, no primeiro degrau, assim, no mais alto dos significados, é aquele que crê. Depois, é aquele que, em cima da sua fé, aplica o que sabe para testemunhar dela. Estão entendendo? Então, no julgamento maior, quando Deus olha, a fidelidade, ela não envolve somente o lado monetário. Ela envolve: Deus, eu quero te conhecer, o quanto eu estou sendo fiel nessa minha verdade que eu falo. Ah, Deus, eu quero ser instrumento teu, mas o quanto eu tenho para dar? Ah, Deus, eu quero, sei lá, você entende essas coisas que Deus ensina? Que você pede coisas, que você deseja coisas, que você de alguma forma não vai à fonte buscar daquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, Jesus ele começa falando uma coisa dessas. E a pergunta que nós fizemos foi: quem é o seu Senhor? E você vê que ele separa aqui, olha o verso 11: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Primeira pergunta: o que é verdadeira riqueza? Se riqueza de origem injusta é uma coisa, o que é a verdadeira? Lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 19, Jesus fala o quê? Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, né, onde o ladrão nem rouba e pode furtar. Mas acumuleis para vós outros tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ninguém escava nem rouba. Lembra desse texto? São essas as verdadeiras riquezas, as celestiais. Por quê? Porque as riquezas celestiais, elas envolvem a fonte provedora de todas as coisas. Porque Jesus, ele é a palavra, não é verdade? Então, quando Cristo é inserido em você pela comunhão com Deus através da voz, Deus, eu quero ouvir tua voz. Quando Deus fala contigo, ele insere Jesus dentro de você. É o meio que Deus tem de inserir Jesus no seu espírito, é falando. Porque tudo que Deus faz falando. Então, a verdadeira riqueza, Paulo chega a dizer em Colossenses 2, verso 3, que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. O que é isso? Cada palavra que Deus dá é uma fonte que produz o propósito de. Então, se Deus disse para você alguma coisa, aquilo tem o poder de se manifestar. Mas primeiro é Deus efetua em nós o querer, então a palavra tem que mover aqui. Depois ela se manifesta lá. Vocês conseguem acompanhar o raciocínio? Então, a verdadeira riqueza é aquela que se encontra no meu espírito, é aquela que Deus insere dentro de mim, é aquela que produz fruto. Então, Jesus está falando o seguinte: se, pois, não vos tornastes fiéis nas riquezas de aplicação de origem injusta. O que é origem injusta? São as riquezas aqui embaixo. Por que injusta? Porque o mundo aqui embaixo, ele tem um sistema maligno de operação. Não é o sistema do reino de Deus, é o sistema do diabo. Não está falando que você rouba, que você faz alguma coisa ou outra, que você não paga imposto. Não é essa a ideia. A ideia aqui é de que é uma riqueza que você gera aqui embaixo, que você trabalha, você recebe. Agora, a verdadeira riqueza é aquela que Deus dá o que é vosso. Ele fala aqui, olha só o verso 12: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? E aí ele vai abrir: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Agora, vamos fazer o seguinte: você já pensou quem é o seu Senhor? Então vamos lá, Lucas, você volta aí agora, capítulo 6, verso 46. Na verdade, 43 até o 46. Vocês estão comigo? Lucas 6, 43 até o 46. Lucas 6, do 43 ao 46. Fala assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí a pergunta de Cristo: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Olha a pergunta que ele faz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra ela,
e não pôde abalar, por ter sido bem construída, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então olha que interessante. Então a pergunta de Cristo é: por que me chamais Senhor e não fazer o que eu vos mando? Como que eu posso me posicionar diante de Deus, cantar e ver no final das contas aquilo que eu sei eu não ponho em prática? Então, se eu não ouço e não respondo ao que eu aprendo de Cristo, a quem eu sigo? Não sei responder para mim. Então, o que Jesus está questionando aqui agora? Eu começo com as pequenas coisas. Quem é fiel um pouco, é fiel muito. Mas veja como Deus produz essas coisas em mim. Mateus, no capítulo 26, volta lá, no verso 39. Essa é a primeira coisa que nós entregamos para Deus, para que as outras coisas nossas tenham algo de valor. Mateus 26, verso 38, perdão. Mateus 26, verso 38. Diz assim: então lhes disse Jesus, tá? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então aqui tem um detalhe, pode olhar para cá. Jesus estava angustiadíssimo até a morte, como fala a palavra aqui. O que ele ora quando ele se sente angustiado? Pai, tem como o Senhor me livrar dessa angústia? Tem como o Senhor me livrar de ter que passar pelo que eu vou passar? Mas se possível, não seja feita a minha vontade, sim. O nível mais profundo de amor que você pode dar para Deus é a sua vontade. Quando você faz algo para Deus que você chora, que te dói, num primeiro momento, é a expressão do que Cristo está fazendo aqui. Porque Ele sabia o que Ele ia passar. Me livra da angústia, Deus. Eu não quero passar o problema, eu não quero andar na cruz, eu não quero deixar isso, eu não quero deixar aquilo, eu quero ir logo. Mas se o próprio Cristo não foi livre da sua angústia, do seu problema, porque fazia parte do propósito Ele passar pelo que Ele passou, por que nós seríamos livres? Por que nós seria diferente? Porque essa graça que é ensinada aí fora parece tão mais simples. A graça é a capacitação para a obediência que Deus nos dá, para que a gente receba vida no coração e a vontade de Deus se estabeleça como sendo a nossa. Deus quer trocar a vontade, Ele quer mexer no íntimo do seu ser, e só a cruz de Cristo rasga o véu. Essa é a próxima palavra nossa. Aqui eu estou falando só de dízimo e oferta. Então muitas vezes eu coloco argumentos diante de Deus: eu não vou fazer por causa do fulano, por causa disso, por causa daquilo, porque me falta, porque eu não posso, porque não sei o quê. Argumentos, o diabo põe um monte na nossa cabeça. Mas a verdade é que quem é o seu Senhor? E por que me chamar de Senhor se não fazeis o que eu vos mando? Então eu posso falar: Deus, eu não faço, porque o Senhor não é o meu Senhor, acabou. Agora se eu falo que é Senhor, então eu estou sendo o quê? Lá no trono eu sou acusado de hipócrita. Então a questão é que eu não provo nada para ninguém, eu provo é para Deus. Só que como que eu provo para Deus se o que Ele fala eu não faço? Se o que Ele mostra, revelado, claro, escrito aqui, eu não busco? Então, aonde nós vamos chegar aqui? Eu quero mostrar mais um texto para os irmãos. João, capítulo 3, verso 16. Esse aí todo mundo conhece. João, capítulo 3, verso 16. A expressão do amor de Deus diz o que para nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então qual foi a expressão do amor de Deus? Doar. Por quê? Porque amou. Vocês conseguem entender a motivação de Deus e o feito de Deus? Amém, igreja? Amém. Então, quando eu amo, a expressão do amor, aqui no texto, quem é Jesus? Jesus é o quê para Deus?
É o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus. Jesus foi o quê? Ofertado, ele foi dado. Então, no Antigo Testamento, Deus ensinou sobre finanças, Deus ensinou sobre as ofertas. Então, eu não posso achar que eu cultuo a Deus só com a boca, ou só com umas coisas, só com um comportamento. Eu preciso também pôr os meus bens, que toda força, alma e entendimento no amor a Deus é completo. Então, lembre-se, a sua situação é com Deus. Os nossos problemas são com Deus, mas Deus coloca homens diante de nós para nos instruir no caminho. Então, não deixe os homens impedirem você ou fortalecerem a sua rebeldia. O que é rebeldia? Eu saber o que tem que fazer, eu não faço. Isso é rebeldia, dureza de coração. A palavra lá em Provérbios, Salomão fala assim que corrige o sábio e ele te amará. Agora, se corrige o tolo, você terá angústia para a alma. O tolo não aceita a correção. Então, se Jesus ensina, por que eu me endureço tanto? É para eu saber a minha própria natureza. Essa é a minha natureza. Então, a cruz é o que vai modificar isso. Está entendendo, igreja? Então, qual é o questionamento de Cristo aqui agora? Colossenses, na boca de Paulo, capítulo 3, e nós já vamos entrar para o ofertório. Colossenses capítulo 3, verso 5. Na verdade, vamos ler do verso 1 em diante, que é contextualizado, vai ficar bom para nós. Colossenses capítulo 3, verso 1. Amém? Amém. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, peraí, idolatria não é adorar o santo, aquela imagem que fica lá parada, lá na minha frente, às vezes na casa do irmão, da irmã, né, das outras religiões. Aqui Paulo fala que é avareza. O que é avareza? É a capacidade de reter. Quem é o seu provedor? É Deus ou é você? Se é você, o dinheiro é seu. Se é seu, o diabo pode tocar. Agora, se Deus é seu provedor e você consagra a Ele as suas finanças, o diabo não tira o seu dinheiro, porque é dele. Então, Deus é quem repreende o devorador, não é você. Deus é quem repreende o migrador, não é você. Por quê? Porque é um efeito espiritual das suas atitudes. Então, sempre que eu não entendo esses princípios, eu sou lesado de formas que não tem explicação. Poxa, eu estou guardando dinheiro, meu dinheiro escorre. Eu estou tentando fazer isso aqui, meu dinheiro sai. Por que eu nunca tenho dinheiro? Entende? Isso nesse contexto. Então, o que Paulo fala no verso 6? Por estas coisas, que coisas? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente disso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, olha só, quem diz que Deus não muda as palavras? Quem diz que Deus não muda o meu vocabulário? Paulo está falando de mudar. Então eu tenho que de alguma forma expressar essa transformação. Ela precisa aparecer. O que é essa aparência? É o fruto. Vocês conseguem acompanhar o raciocínio? Então, dentro desse contexto que nós conversamos aqui, o que Deus espera de nós é que nós tenhamos a consciência de quem é o nosso Senhor. Eu preciso me posicionar, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou eu sirvo a mim, ou eu sirvo a Deus. Então, se eu sirvo ao Senhor, eu vou praticar o que Ele me ensina. Por que me chamar Senhor, Senhor e não fazer o que eu vos mando? É a pergunta que fica para nós. Amém, igreja? Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode pegar e trazer aqui no plástico. E o Senhor vai, de alguma forma, nos trazer um acréscimo à sua palavra.
nesta noite. Quantos irmãos estão trazendo? Eu já quero colocar diante dos irmãos que o que nós vamos conversar hoje é um assunto muito legal. Deus vai trazer para nós muita clareza. Glória a Deus. Alguém mais vem? Vamos poder orar? Senhor, nós queremos abençoar as finanças, os dizimistas, os ofertantes, aqueles Deus que não têm a semente para colocar aqui, nós queremos abençoar também, porque o Senhor é o nosso provedor. Nós confiamos que o Senhor é aquele que dá a semente, aquele que dá o pão e aquele que multiplica. Então, em nome de Jesus, todo aquele que tem dado crédito com a santa palavra, seja abençoado, o Senhor repreende o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor, segundo a tua santa palavra na vida de cada um dos meus irmãos, em que haja prosperidade no nosso meio. E haja, Deus, temor do Senhor e que o Senhor venha, dia após dia, se revelar mais e mais a nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se sentar aí, e nós já vamos continuar. E hoje nós vamos falar, o tema da palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração é sombra e luz. Nós vamos falar a respeito do que é a sombra e do que é a luz das Escrituras. Então, vamos caminhar para Hebreus, capítulo 10, e nós vamos entender algumas coisas aqui. Hebreus, capítulo 10, logo depois aí você vai achar Filemão, Hebreus. Se você passar, Tiago vai estar logo à frente. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 1. Amém? Amém? Vamos lá. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Vamos ler mais uma vez. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então olha que coisa interessante, né? A lei tem sombra. Então há algo na lei que é uma sombra. Aí o que é a sombra? Vamos raciocinar aqui. A sombra é a luz projetada sobre uma imagem. Então se eu colocar minha mão aqui, vocês conseguem ver lá na parede a sombra, mas aquela sombra, ela não é a minha mão em si, ela é uma sombra, porque não dá para você ver minhas unhas, o detalhe dos dedos, da mão, etc. Então a sombra não é a mesma coisa do que a imagem real. Até aí está claro? Então tá. Então a sombra é a projeção da luz. Agora a palavra aqui para bens, olha só, visto que a luz tem sombra dos bens vindouros. Então que tipo de sombra que está sendo revelada na lei? Os bens vindouros. A palavra grega para bens é ágatos, e é algo de boa constituição ou natureza. Então olha só, visto que a lei tem sombra de algo de boa constituição ou natureza, e aí ele fala assim, não a imagem real das coisas. Então veja, que aquela sombra não é o que é de boa constituição e natureza em si, mas ela é algo para você ter uma ideia do que se trata. Vou repetir. Aquela sombra é a minha mão? Não, é uma projeção da minha mão. A minha mão é isso aqui. Aquela é a projeção. Então a lei é aquilo lá. É a projeção. Porque tem algo ali que não é revelado na lei, mas a lei aponta para algo. Como assim? Ela está me mostrando que existe algo a partir daquilo que é real, que no caso seria a minha mão. Ficou claro aqui? Então a minha mão é a imagem real, que é o que está falando no texto aqui. A sombra não, a sombra é uma projeção da minha mão. Está claro? Não existiria sombra se não houvesse minha mão. Não é isso? Está certo? Está entendendo? Não, tá. Então, vamos lá. Então, beleza. Então, nós temos aqui que, na verdade, em outras palavras, a lei não é o objeto em si, mas ela revela algo sobre ele.
Então ficou claro para nós. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre sombra. Volta em Hebreus capítulo 8, verso 5. Olha o que vai falar para nós aí. Hebreus capítulo 8, verso 5. Fala assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então olha que interessante, essa sombra, ela se refere a quê? As coisas celestes. Fica claro isso? Que a sombra que nós vemos segundo a lei é de coisas celestes. Moisés teve que construir algo que era uma sombra do que Jesus construiria em nós. O tabernáculo é uma expressão do ser humano. Deus habitou no centro do tabernáculo, lembra? A Arca da Aliança, aqui ó, ela estava no centro do tabernáculo, e para acessar lá era só o sumo sacerdote. Então o tabernáculo é uma expressão do ser humano. Aí aqui é interessante o seguinte, que Jesus, né, no caso, antes de falar de Jesus aqui, ó, essas coisas celestes, ou seja, as do reino de Deus, que devem vir conforme Jesus nos ensina a orar. Você lembra? Venha o teu reino, faça a tua vontade. Então, isso aqui, a sombra das coisas celestes, é o reino de Deus. Fica claro isso para vocês? Que as coisas celestes tratam-se do reino de Deus? A gente fala assim: eu quero morar com Deus no céu. Mas Jesus falou assim: venha o teu reino e faça a tua vontade. Então o reino, não somos nós que subimos, é o reino que desce. Está certo isso? Está claro? Então tá. Venha o teu reino, né? Jesus nos ensinou a orar assim. Então, pois só assim a vontade de Deus é feita. Quando o reino vem, a vontade se cumpre, de acordo com a oração. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a questão aqui é o seguinte, que se levanta: onde fica ou se estabelece o reino de Deus? Nós já falamos várias vezes, o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de nós. Então significa que ele se expressa através de nós. O reino vem, Deus se estabelece aqui, e quando eu me movimento, me comporto, eu falo as coisas, eu estou o quê? Expressando como o reino é, ou não. Então, o que é o reino de Deus? Lá em Romanos capítulo 14, verso 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino que tem que vir para a minha vida, da qual a lei é uma sombra, é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é a justiça no conceito de Deus? A justiça é a sua palavra. Quer ver? Salmos 119, vamos lá, vamos dar uma olhada lá atrás lá. Depois você volta para Hebreus. Deixa eu ver aqui no Salmo 119, deixa eu ver o verso aqui. Bom, aqui tem muito versículo aqui, esse eu não gravei, mas a ideia, deixa eu ver aqui se eu acho. Ó, não, eu não vou achar, mas ele diz assim: todos os teus mandamentos são justiça. E tá, a ideia é essa, tá aqui, depois você pode ler o Salmo 119, é só 170 versículos, 176. Aí depois a gente acha esse verso aqui. Pode voltar para ele usar, porque eu não lembro qual que é o verso aqui, eu não marquei. Mas a ideia é que fala assim: todos os teus mandamentos são justiça. E Jesus, quando vai ser batizado por João Batista pergunta para ele assim: mas eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim? Aí Jesus fala assim: nos convém cumprir toda a justiça. O que é a justiça? É o que foi anunciado de Cristo no Antigo Testamento. Amém por enquanto? Então vamos lá, a justiça é a palavra de Deus. Então o que nós entendemos é que justiça é a expressão da palavra, paz é a verdade da palavra nossa, porque
tudo que Deus faz, Jesus falou assim, a primeira coisa que Ele fez, que Ele ia fazer quando Ele fosse para o Pai é o quê? A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Né? Então, o que Ele quer dizer com isso? Que a paz que o mundo prega como paz é uma paz exterior, mas a paz que Cristo traz é interior, porque o reino está em nós. A paz interior é uma evidência do reino de Deus no seu coração. Amém, por enquanto? Então vamos continuar aqui. O que nós entendemos? O reino de Deus então é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, se a alegria ela não toma conta do meu ser, tem alguma coisa drenando a alegria de Deus, ou eu nunca nasci de novo. Porque o ser humano que vive no Espírito, fruto da alegria, é uma verdade. Então a pessoa que não frutifica, que não expressa alegria, lembra quais são os frutos, né? Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então a ideia é que nós precisamos expressar o reino, porque o reino vem dentro e as pessoas não vêm dentro, elas só vêm fora. Então Deus é testemunhado para a humanidade através de nós. O reino vem, e a palavra fala em Apocalipse que Deus nos constituiu reino e sacerdotes. Alguém já ouviu isso? Tem até a canção que fala isso. Nós somos reino e sacerdotes. O que é reino? É onde o rei habita. Então o rei mora em nós. Então se o rei mora em nós, nós seguimos os seus comandos, porque quem governa o reino é o rei. É ou não é? Então vamos lá, para nós continuarmos aqui. Então a pergunta é, como eu faço para ver esse reino, ou então entrar nesse reino? Nós já falamos disso algumas vezes, lá em João capítulo 3, vamos lá de novo. João capítulo 3. Verso 3. João capítulo 3, verso 3 diz para nós o seguinte: aí respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então qual é a condição de ver o reino? O que é ver o reino? É perceber o reino. Então ver o reino de Deus implica nascer de novo. Quem não vê o reino, não enxerga o reino, esse não nasceu de novo. E o que é o reino de Deus? É o que nós falamos: justiça, paz e alegria no Espírito. No começo de João, no capítulo 1, verso 12, fala assim: todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que é o poder ali? A palavra grega ali é uma palavra exousia, ela fala de liberdade de escolha. Agora você pode escolher de servir a outro senhor e não mais a si mesmo ou a Satanás. A palavra não tem a ver com o poder de fazer grandes coisas, isso, aquilo, é poder de escolha. Porque antes nós éramos escravos do pecado. O pecado batia a porta, você dava vontade, você lá fazia. Não tinha nada que pedia vontade. Agora não. Agora, quando o Espírito habita em você, todas as vezes que tem a vontade, você pensa antes. E você só faz se quiser. Esse é o poder do Espírito. É a condição de escolher. Esse é o exousia do grego ali, do João 1,12. Então Jesus está falando que quem não nasce de novo não tem esse poder. Então para ver o reino é necessário poder. Poder do quê? De escolher voltar-se para Deus. Amém? Amém? Então vamos lá. Qual é a segunda coisa? Como eu faço para entrar no reino? Se eu não nascer de novo, a pergunta que eu faço é a seguinte, verso 4. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Isso é pergunta de quem não nasceu de novo. Isso é pergunta de quem não tem discernimento. Aí Jesus responde. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus separa a diferença entre você ver uma coisa e entrar nela. Então, ver o reino de Deus, basta nascer de novo. Eu posso agora praticar as coisas e saber que aquilo me trará benefícios e eu estarei expressando o reino de Deus. Mas entrar, aí é outra coisa, porque primeiro o reino vem, mas para eu entrar no reino é outra história. Como assim, pastor? Vou explicar para vocês. Quem não nasceu da água, o que é a água? Lembra que eu já falei algumas vezes? A palavra de Deus interpreta a própria palavra. Não é a opinião do pastor, do apóstolo, do bispo, do profeta, do semideus. Não é a opinião de ninguém. É aqui que interpreta aqui. Tudo que você precisa está aqui. Então vamos entender o que é a palavra. Efésios, no capítulo 5. Nós já lemos algumas vezes, eu gosto de usar esse texto.
partir do versículo 26, fala do relacionamento entre Cristo e a igreja expresso no casamento. Então, olha que coisa interessante. Vocês estão comigo? Efésios 5:26 diz assim, ó: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Então olha que interessante, olha o verso 27, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então o que ele está falando aqui? Que a palavra de Deus, quando ela vem para mim, ela me lava, ela me limpa, ela me torna uma pessoa pura, porque é assim que Cristo cuida da sua igreja, é falando com ela. Então quando Jesus fala, ele me lava. Quando ele me lava, o que está acontecendo comigo aqui? Eu estou sendo preparado para algo. Então, quando eu volto para João, no capítulo 3, no verso 5, quando ele fala assim, quem não nascer da água, a água é a palavra que gera o exousia, que gera o poder de escolha. E que água é essa? É a palavra rema de Deus. Lembra? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Então o que acontece? A palavra que vai me lavar é a palavra rema, é a palavra que o pregador ouviu de Deus e falou para mim. Não é somente esta palavra ministrada com a mente caída, com a mente do não nascido de novo, como se fosse um professor. Jesus não morreu para levantar ministérios de professores, isso, aquilo, outro. São apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Esses 5 dons edificam a igreja. Professores ensinam fora. Vocês entendem? Professor, basta você estudar. Agora, para você ser um desses 5, você precisa descobrir em Deus. Estão entendendo, igreja? Então, é muito mais do que eu simplesmente aprender e falar o que eu sei. Eu preciso ouvir, para que essa palavra que eu ouvi, ela se torne o quê? Pureza no meu coração, porque Jesus me lava. E depois, quem crê em mim, conforme as Escrituras, do seu interior, fluirá um rio de águas vivas. Mas só vai fluir o rio se houver uma fonte dentro. Aí Tiago ensina o quê? Tiago capítulo 3. Vamos lá, vamos falar. Logo depois de Hebreus. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Quando eu não ouço a voz de Deus e quando eu tento fazer as coisas pulando as etapas, eu quero servir Deus, mas não quero ouvir Deus nem me relacionar com Ele. Olha como que funciona aqui. Tiago 3, verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos começamos em muitas coisas. Se não vai ter feito varão, capaz de refrear também o corpo. Ora, se como seja capaz de obedecer, também se não tem vivemos, não existe então de aquele custo de moneda. Assim, também a língua pequena, não põe chama toda a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então, olha só, como é a primeira coisa que ele está falando aqui. Olha quanta coisa tem. E não só quando chama toda a carreira desse humano.
de alegria para o diabo. Ele vai lá, opa, aqui tem para mim. A gratidão, ela gera um glória a Deus. Então, qual é a necessidade? É o temor do Senhor, saber que Deus está com ele, vivendo Deus. Não é essa coisa. Não, aí eu gosto de defender do inimigo, não, que toda palavra forjada contra ti não prosperará, né, e toda língua que usar contra ti não condenarás. Mas eu mesmo falo coisa contra mim. Quem vai me defender de mim mesmo? Então, o próprio Deus quer cuidar dessa parte de mim, mudando o teu coração, precisa falar comigo. A transformação é ele falar comigo. Ah, mas Deus não fala, vai buscar, gente. A gente trabalha antes para comprar casa, comprar carro, comprar as coisas aí, juntar dinheiro, agora não consegue ficar orando 3, 4, 5, 6 meses aí para Deus ouvir, Deus fala para mim. Então, o nosso é o relaxo. A gente ignora Deus, que acha que não tem valor. Mas nós escolhemos que nós amamos. Mas vamos dar um exemplo, ele é a vida. É aqui. Ele fala comigo, a decisão de é minha. Mostra. Em mansidão de sabedoria, mediante o se não
Não pode inverno, não tem esse poder. Agora você pode escolher não ir para o céu. Você pode. E você quer fazer isso? Não tem jeito. Porque nem Deus vai forçar você a fazer. Você vê que quando Jesus estava aqui, não foi todo mundo poder. E mesmo. Então, olha como é que é. Ali a confusão toda sabedoria etc, etc, dentro de mim. O que eu quero fazer lá fora? Eu tenho que ir para a igreja. Ó, eu te dou a mão. Não vamos ficar na regional. João, capítulo 3. A pastor, ninguém me disse isso. Mas é. Chamou uma peneira. Nesse momento, você está salvo. Mas você pode ter o direito de. O que faz? Verso 14. Achados? Hebreus, capítulo 9, verso 14. Lá está escrito assim: muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificar a nossa consciência de obras boas. Então, Deus fala nem sobre ele, que ele foi tornado público, que Deus falou do céu: este é meu filho amado que me comprado. O seu deserto, foi para
depois da sua vida, lembra? Ele começou. Então, Deus deu mais uma vida para Deus. Que é o vai muita gente, porque ele vai morar contigo. E Deus não sabe. Depois se você uma casa dele, então a atmosfera da sua casa fazer mais só pai, a sua vontade é fácil, porque a minha, entre
Então ele tem que quebrar os pensamentos de obras mortas. Obras mortas é o quê? Obras que levam morte. O que é a morte? Qual é o salário do pecado? A morte. Então porque o pecado está aqui. Então se eu mudar a mente, não adianta só mudar o comportamento. Mas eu começo mudando o comportamento, edificando a minha fé, que ele vai alinhar essas coisas no coração. Como que eu mostro que eu confio em Deus? Quando eu pego o que eu sei, eu pratico. Então vamos continuar aqui, nós já estamos caminhando para o fim. Então, como efeito, olha só, eu quero falar sobre isso. Entregou Jesus à vontade para se livrar do chão mortal. Então, a causa era Jesus Jesus, irmão, não, morreu de novo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência para as coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Aqui. Como que eu quero alcançar a salvação com Cristo, se o meu coração, eu não quero nem buscar? Como? Não, mas é o pastor. Não, é o pastor. Ah, é o Papa. Ah, fizeram uma cumba para mim. Vocês entendem, irmãos? A gente pode ter os motivos que for para não fazer as coisas, mas eu tenho um só: a minha salvação está em jogo. A minha. Eu vou falar para Deus: Deus, naquele dia lá o fulano contou uma mentira para mim. Eu vai buscar a verdade é Cristo. Eu preciso crescer. Eu preciso me posicionar. Falar: Deus, eu sou homem, eu quero isso. Deus, eu sou mulher, eu quero isso. Porque o que é a vida eterna? O que é ver para sempre? Só eu? Não quer? Bom, parece que não, mas para quem levantou a mão, o que é a vida eterna? João 17, verso 3. E a vida eterna é essa. Conheço a ti, e lá tem choro e ranger de dentes. O verme não morre, e etc. Mas para a gente fechar aqui, Jesus, Filipenses capítulo 2. Não, é porque eu ia falar
texto, nós vamos caminhar para o fim já. Então, não, olha aí, João, capítulo 2, verso 19, eu vou falar assim. O senhor está tocando aqui, eu vou falar. Fala aí, tá anotado? Vamos falar. Ó, João, capítulo 2, olha o que Jesus disse. João, capítulo 2, verso 19. Vamos ler a partir do 17 para dar contexto. Ó. Lembraram-se os discípulos do que estava escrito, os zelos da tua casa tirar. Perguntaram depois os judeus, que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Ele respondeu, destruir este santuário e em 3 dias o reedificar. Vou ler de novo 19. Jesus lhe respondeu, em 3 dias o reconstruirei. Aqui, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembravam-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Deus. Então, olha que coisa interessante. Quando alguém fala no Espírito, o cara que não tem o Espírito desenvolvido ou é carnal mesmo, não nasceu de novo, ele vai raciocinar embaixo. Ah, eu falo do tempo, a pessoa vai pensar aqui, ó. Ou então vai pensar em outro lugar, se falar que é tempo de fora. A pessoa não espiritualiza, ela pensa sempre fora, ela não pensa dentro. O espiritual, ele vê dentro. O natural, o carnal, ele só vê fora. Então Jesus está falando o quê? Em 3 dias eu vou destruir o santuário e vou reerguer. Na verdade, em 3 dias eu vou reedificar o santuário. E ele está falando o quê? Do corpo dele. Para eu ter um santuário novo, então eu vou ler agora falando diferente. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E sem a palavra, nada foi feito. Culpados no meio de uma geração e corrupta, resplandecente. Deus falou, Deus está contigo. Filipenses 1, verso 6 diz o seguinte: em vós, em é dentro, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus vai dentro, Deus tem que fazer dentro, porque Ele efetua o querer e depois o realizar.
Deus efetua em volta dele. Entende? Então, se Deus não regular o meu coração, eu mexo com essas coisas. Então, igreja, é assim que eu vou fechar a palavra João 3, verso 5, e depois nós vamos para Hebreus 10, que é o último verso. Hoje o caldo está grosso, glória a Deus. Vamos lá, ó. João capítulo 3, verso 5, e depois você já pode marcar aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 19. Que não nasce, em verdade te digo, quem não nascer da água, que é o que eu na palavra, não vai deixar, agora entrar no reino agora. 10, 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Olha aí. Quem já pisou no Santo dos Santos, a gente canta, né? Mas já entrou? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Pelo sangue de Jesus, como que eu entro? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos pagou o véu. Isto é, a sua carne. Então, para aí um pouquinho. Se a carne não rasgar, eu não nasço do Espírito, eu só nasço da água. Jesus, Ele foi ressurreto só depois da morte. Depois ele ressurgiu. Quando ele ressurgiu, o Espírito já não está sobre ele, está nele. Lembra? Isaías 61, Jesus 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Mas depois da ressurreição, ele entrou em Cristo. Aí é diferente. Então, nascer do Espírito é você experimentar a morte, passar pela cruz, ser restaurado no processo. Aí você para você reinar com Cristo no milênio. Sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração, em plena certeza com água pura. Olha aí de novo, água pura, ó, que é a palavra de Deus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora esse verso é chave. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto quanto vezes mais que o dia se aproxima. Então deixar de pregar é fria. Não vou para a igreja não. Tá, não. Estou encaminhado com os testemunhos, não gosto. Não deixemos de congregar. Então o lance é e escolhe o Senhor que você quer servir. Mas entenda que há você nasce, depois você entra. Então se você nasceu de novo, você vai chamar. Mas toda árvore que não produz fruto é o quê? Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, você já tem mais uma noite conosco. Obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os nossos caminhos. E para sempre, ó Deus, o Senhor estabeleceu nos céus a tua palavra. Pai, Senhor, papai, que venha confirmar nos nossos corações, que sejamos renovados, fortalecidos, que hoje é tempo de quanto à ressurreição, porque não há outra porta senão a cruz, ó Deus. Então, que o Senhor venha nos fortalecer, nos guiar pelos caminhos da justiça, para nós obedecer e buscar com mais intensidade, porque o Senhor tem grandes coisas para nós, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, e aqueles que te amam são os que guardam os seus mandamentos. Então nós te alegramos, nós te louvamos e nos alegramos em ti e pedimos.